ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus, Ele é o Senhor. Bem-vindos nessa manhã de terça-feira, 23 de março de 2021. Quarentena forçada, lockdown na nossa cidade, um nome assim sofisticado, né, para amaciar a nossa impressão sobre aquilo que nós estamos passando. Mas graças a Deus a gente tem o privilégio de, nesse tempo, podermos nos associar aqui virtualmente para que haja aqui uma colaboração mútua com a nossa paz. A gente vai aqui se ajudando, se fortalecendo, na mesma medida que a gente encoraja um ao outro a olhar para Jesus Cristo, a buscar de fato a glória do Senhor nesse tempo em que, se a gente ficar observando muito, olhando muito para fora da nossa janela, olhando muito para os meios de comunicação, olhando para as atitudes dos poderosos da terra, daqueles que deveriam ser exemplos para nós, a gente acaba ficando frustrado, desgostoso até de viver, né? Mas eu queria encorajar você nesse tempo aqui e com senso de gratidão ao Senhor pelo privilégio que nós temos de buscarmos a face dEle, contribuir aqui com a sua fé, contribuir com a sua alegria, colaborar com a sua paz, porque a paz do Senhor, ela não depende do que está fora, ela é dentro de nós, porque o reino de Deus não é de visível aparência, mas dentro de nós. Então vamos orar. Eu queria conversar alguma coisa sobre a palavra com você dentro de alguns instantes, mas antes vamos juntos
elevarmos o nosso pensamento, a nossa alma ao trono da graça de Deus, e que você, se possível, faça cessar tudo, com todos os movimentos aí ao seu redor, e foque agora na presença do Senhor, porque Ele está aqui entre nós. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faria presente. E o nosso objetivo aqui é, sim, a presença do Senhor. Não é fama na internet, não é dinheiro, muito pelo contrário, né? Mas o nosso objetivo aqui, de fato, é buscarmos aquilo que dinheiro no mundo, nenhum no mundo paga, que é a paz em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor me dá, juntamente com os meus irmãos que comigo aqui se unem ao Pai, para buscarmos a Tua face, para ouvirmos a Tua palavra, para entoarmos ao Senhor o louvor, para entregarmos o nosso caminho ao Senhor e pedir do Senhor a orientação, pedir do Senhor, ó Pai, a bênção, pedir do Senhor o alívio, a cura, pedir do Senhor, ó Pai, a provisão, pedir do Senhor, ó Deus, enfim, a manifestação da Sua graça e da Sua glória no nosso caminho hoje, ó Pai, que seja assim para a Tua glória, é que nós rogamos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria comentar com você alguma coisa a partir de um versículo. Nós vamos usar esse texto aqui como pretexto, mas na verdade ele está dentro do nosso contexto. Em João capítulo 5, no versículo 44, Jesus fala uma coisa para aqueles religiosos que estavam ali duvidando dele, que estavam ali com dificuldades em crer nele. Ele diz: olha, como podeis crer, versículo 44 do capítulo 5 de João, como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O script de vida que o mundo traça para a gente, de vencedor, de fazer validar a nossa vida, em nada tem a ver com os valores do reino de Deus. Você vai olhar que Jesus teve uma vida muito simples. Jesus dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não teve um túmulo para que ele pudesse, né, ele não pagava plano funerário, ele não tinha casa, ele não tinha possessões terrenas, embora fosse ele o rei do universo, mas ele veio para mostrar para mim como é ser gente, mostrar para mim e para você, e como Deus é. A gente aprende o caminho da vida olhando para Ele. E eu tenho visto nesse tempo agora de perplexidade, nesse tempo de muita perda, né? Sobretudo perda da calma. A gente tem perdido muitas pessoas queridas, gente, é absurdo. Praticamente todos os dias a gente tem notícia de alguém próximo a gente, alguém amado, que se foi. A gente está vendo as paredes do nosso mundo se desmoronando, aquilo que de repente a gente trazia como segurança na nossa vida, a gente está vendo essa segurança indo embora, a gente tem andado em pânico, gente imaginando que a picada da vacina vai salvá-lo de toda a angústia da sua alma. É claro, não estou aqui pregando contra a vacina, misericórdia. Aliás, eu sou grato a Deus, porque, por exemplo, os meus pais conseguiram, né, tomar a primeira dose essa semana, e eu estou muito grato ao Senhor por isso. Mas o que eu estou dizendo é que dificilmente a gente consegue perceber o valor de verdade da nossa vida se a gente tenta seguir o script de felicidade do mundo, o roteiro de vida que o mundo impinge, que o mundo impregna na gente. Não é? Que a gente só vai ser vencedor se a gente conseguir sair do nosso estado de penúria financeira, do nosso anonimato, e alcançar os lugares mais elevados de aquisições, de honrarias. E é essa a lógica do mundo, é esse o caminho que o mundo percorre, é esse o caminho que o mundo oferece para nós. E quando a gente olha para Jesus, quando Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, que no mundo a gente teria aflições, a gente não quer muito crer nisso. É isso que Jesus está dizendo aqui. A gente não crê
nele, porque a gente está buscando a glória do mundo. A gente está buscando a validação da nossa existência na medida em que somos honrados, que a gente provoca inveja, que a gente provoca no mundo um uau! Que corpo magnífico que você tem! Como você conseguiu comprar esse carro? Olha você, né? E aí a gente vai alimentando disso, a gente busca a glória do mundo, a glória dos homens. É por isso que a gente não crê em Jesus, porque a gente não busca a glória de Deus. E a religião evangélica, sobretudo nos últimos anos, ela impregnou, ela oferece a glória do mundo. Você vem para Jesus e Jesus vai te dar grana. Você vem para Jesus e Jesus vai te dar um bom casamento. Você vem para Jesus e Jesus vai te fazer famoso, vai te colocar como, vai te honrar nessa terra. E aí a gente olha para Jesus, a gente olha para os apóstolos, a gente olha para os personagens bíblicos que se colocaram como ensinadores do caminho eterno, e a gente vê que há uma desconexão entre a vida que eles têm, a vida de Jesus, a vida que Jesus propõe e a vida que é proposta no mundo e na falsa religião. Jesus, quando fala a parábola daquele homem que já era rico, e ele tinha conseguido, naquele ano, o campo dele ainda foi mais próspero. E aquele homem rico disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir aqui, derrubar esses silos aqui, esses celeiros, e vou construir outros maiores, e vou armazenar, colocar em depósito todos os meus bens, porque na medida que eu for precisando, eu vou viver da renda deles, do fruto do meu trabalho, e vou dizer para a minha alma, come, bebe, regala-te, porque tens em depósito bens para muito tempo. E Jesus diz, louco, é esse o termo que Deus usa, louco. Essa noite vão pedir a sua alma. De quem você será? Ou seja, nós estamos buscando na loucura do mundo de fazer validar a nossa existência com as importâncias dessa terra, com os tesouros dessa terra, como se isso fosse nos fazer feliz. E por isso que muitos, ao não alcançarem, têm vivido uma vida de ansiedade e frustração. Outros, por perderem, têm se caído na depressão, achando que perderam a vida, porque fizeram dessas coisas, fizeram das coisas terrenas a razão da sua existência. Por isso Jesus diz, como é que vocês podem crer em Deus se vocês buscam a glória dos homens? Como vocês podem perceber o reino de Deus se vocês estão tão focados nas coisas dessa terra? E Jesus não está chamando a gente para viver uma vida de vamos suprimir a realidade, não. Mas viver no contexto de realidade, de adaptar àquilo que nós temos, porque o reino de Deus está em nós, não nas coisas que nós possuímos, nada que nós possamos adquirir, nenhum elogio dos outros vai nos melhorar, às vezes vai nos enganar. Nenhuma admiração humana vai ter o poder de produzir em nós a saciedade da nossa alma. É o que Jesus diz. Né? Que loucura! Como é que nós vamos crer em Deus? Como é que nós vamos crer se nós estamos na busca dessas coisas? Nós não estamos buscando a glória de Deus. Por isso que quando nós buscamos a glória de Deus, a gente se adapta, gente. A gente vai ser, Paulo diz, eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância. Eu sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter fartura, mas também sei ter pouco. Se de repente você perdeu e sobrou 5 pães e 2 peixes, Deus faz com 5 pães e 2 peixes. Todavia, Ele faz com 5 pães e 2 peixes quando a gente agradece pelos 5 pães e 2 peixes que sobraram. A gente se adapta. Não está dando para você pagar a escola particular para o seu filho? Coloca ele na pública. Daqui a pouco as coisas se ajeitam. Você perdeu o seu emprego, não consegue mais comer no restaurante caro toda semana? Como que tem? Faça pão com ovo e dê graças a Deus. Isso é mediocridade, isso é absurdo na perspectiva do mundo, porque nós não cremos em Deus porque buscamos a glória do mundo. Mas na medida em que nós buscamos a glória de Deus, a gente vai se satisfazer nele, e aí a gente vai ver que essas coisas que a gente reputava como essenciais, elas são meros acréscimos.
E a gente recebendo, em tudo a gente vai fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dê graças. Sobrou 5 pães e 2 peixes? Dê graças por ele. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor está me dando essa condição, ainda que não seja a que eu gostaria, mas o Senhor está comigo. E eu estou aqui de passagem. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Senhor que perdoou os meus pecados. Olhe para a cruz. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados. E aí a gente vai readquirindo o senso de propósito e direção da nossa existência, porque de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Ou que não daria o homem em troca da sua alma? Portanto, nessa manhã, eu quero encorajar você a buscar a glória de Deus. Não se preocupe com a sua reputação diante das pessoas, com aquilo que as pessoas pensam de você. Não fique se contorcendo para ser aceito por esse mundo. Claro, a gente não vai ser um turrão, um ogro, não é? A gente vai agir de verdade quando a gente é impactado, quando o Espírito de Deus nos habita, a gente haverá de agir como Jesus disse, a gente trata o outro como a gente gostaria de ser tratado, não é? Mas a gente não é a impressão que o outro tem sobre a gente que vai calibrar o nosso humor, a nossa alegria, que vai trazer para nós o senso de plenitude, que vai nos completar, né? De completude. Não, o que vai trazer para nós é a graça de Deus que já nos alcançou. O meu pecado foi perdoado em Cristo e eu estou agora andando, eu já tenho a noção, eu já consegui observar, eu já fui iluminado de que eu estou indo para a eternidade. Se isso me acontecer hoje, é lucro. E se não me acontecer, enquanto não acontece, eu vou vivendo Cristo aqui, com gratidão. Não simplesmente vou estar alegre o dia que eu tiver coisas. É claro, é bom a gente ter, mas que a gente não coloque nessas coisas o coração. É bom a gente alcançar objetivos, né, profissionais, acadêmicos, escolares. É bom a gente, sim, mas desde que isso não faça a gente perder os valores do reino de Deus no coração da gente. Desde que isso não venha produzir em nós um ser artificial, um ser que anda conforme o mundo. Paulo diz, olha, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, o qual é o nosso culto racional, não simplesmente o culto que a gente faz na reunião do templo, mas a vida como culto, o nosso corpo como templo do Espírito. A gente não vai trocando valores eternos por gratificações que são passageiras, e por mais que possam durar até a nossa velhice, toda e qualquer gratificação aqui nessa terra é passageira, porque a nossa vida assim o é. Talvez eu esteja falando hoje sobre de uma maneira talvez um pouco longe, mas isso é a realidade de quem de fato segue o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E que você e eu possamos de verdade buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus, e não simplesmente bênçãos, presença de coisas, porque a gente pode se frustrar. Que a gente possa buscar o autor da vida, a fonte de todas as bênçãos, aquele que produz, daquele de quem é o querer e o realizar, aquele de quem nós damos graças a Deus, ainda que seja pelo pão seco que a gente teve para comer de manhã. A gente dá graças a Deus. Não como expressão da mediocridade, mas como impactados pela realidade de que tudo é graça do Senhor. Até mesmo, de repente, um momento de perda que você e eu temos, de perplexidade, porque foi exatamente esse momento que o Senhor permitiu que acontecesse para que a gente se voltasse para Ele. Porque de outra sorte, quando estava tudo bem, a gente nem preocupava tanto com Deus, a gente achava que a gente se bastava.
A gente achava que, aliás, a gente nem pensava nisso, a gente queria mais era curtir o momento e tentando buscar mais e mais, porque, como já diziam as nossas avós, o saco da ambição ele não tem fundo. A ganância que direciona a nossa vida, ela vai sendo pacificada no Senhor, porque a gente sabe que o pão da vida é Ele que nos sacia. Que o Espírito Santo de Deus possa me fazer ser claro a você e que essa pequena meditação, essa pequena conversa, essa conversa curta que a gente tem agora de manhã, possa produzir em você as implicações, as consequências que só o Evangelho pode produzir na gente. Que a gente tem paz no caos, paz no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Quem mais eu tenho na terra? Quem é que me espera no céu, senão o Senhor? Assim é a vereda do justo, ela vai brilhando, brilhando, até que se torna dia perfeito. Assim é a nossa vida, como a alvorada, não é? Como a alvorada, como o amanhecer. Que você possa pensar nisso, para que você creia em Deus. Tire um pouco o foco da glória do mundo, da glória dos homens. A glória que os homens nos dão é tão falsa quanto as impressões dele, tão instáveis quanto os corações deles. E quando eu estou dizendo homem aqui, a gente às vezes tem que desenhar hoje, né? Eu estou dizendo homem e mulher, o ser humano. O ser humano não tem... Às vezes a gente tem esperado a validação da nossa paz, da nossa segurança, na impressão que as pessoas dizem ter da gente. Esse não é o caminho da vida. Como é que nós vamos ver? Como é que nós vamos crer em Jesus se nós estamos buscando a glória dos homens? Foi o que Jesus disse. Isso já é uma patada do leão da tribo de Judá no peito da gente, para fazer a gente acordar para a existência, para fazer a gente acordar para o nosso senso de propósito e direção. Amém? Que isso possa contribuir nessa manhã com a sua paz, que isso possa ajudar você a ativar a sua fé, para que você se mantenha firme no propósito do caminho da eternidade. Gostaria de orar com você agora, você que está enfermo, você que se encontra aí perplexo também, assim como a maioria de nós, sem entender muito bem como agir, porque aqueles que de repente teriam supostamente o dever de nos orientar estão se confundindo, estão brigando entre eles, e cada um quer ter a verdade, muito mais para tirar proveito numa situação de caos da humanidade. Né? Esse é o espírito do mundo, esse é o espírito que atua nos filhos da desobediência, esse é o espírito que atua nessa humanidade que abriu mão de Deus, virou as costas para Ele, para viver de acordo com as próprias pulsões, para onde o nariz aponta, sendo senhor do seu próprio caminho, querendo ser senhor do seu próprio caminho e negligenciando o Senhor. A gente não pode esperar nada desse mundo, mas o Senhor pode nos dar tanto a cura, o livramento, trazer a paz no meio desse caos, trazer a provisão para você, trazer uma ambiência harmônica no ambiente que você está, no local que você se encontra, de repente isolado, não é? Com 2 ou 3, e aí a coisa fica complicada, porque a gente começa a ter impaciência com o outro, convivência é muito difícil, ou às vezes você tem se sentido, está sozinho, solitário. Que o Senhor seja a sua melhor companhia, que você tenha hoje a sua alma refrigerada, que o Senhor, o bom pastor, te leve às águas de descanso, que Ele refrigere a sua alma, te conduza aos pastos verdejantes. Ele é o nosso bom pastor. Que seja assim. Eu quero orar por você nesse instante, quero orar com você, que a gente possa orar juntos, lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, pelo privilégio de mais uma vez nos associarmos aqui, ó Pai, nos unirmos, Senhor, ainda que virtualmente, mas em torno do mesmo propósito, que é de te buscar, ó Deus, de buscar do Senhor a orientação, de buscar do Senhor a bênção para nós, ó Pai, a Tua presença. Eu quero te pedir, ó Deus amado, que seja qual for, ó Pai, a petição do Teu filho, da Tua filha, Senhor, que sejam atendidos, ó Deus. Se for cura, Senhor amado, a sua petição, Senhor, que o Senhor, ó Deus, cure conforme a medida da fé de cada um, ó Pai. Se for a provisão material, ó Deus amado, que o Senhor dê, ó Deus. Se for a pacificação de um coração,
ó Deus amado, agitado, ansioso, que o Senhor traga a sua paz. Se for, ó Deus amado, a cura da tristeza, Senhor amado, da decepção, da dor, do luto, ó Pai, que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja, ó Deus amado, o bálsamo, Senhor. Enfim, ó Deus, o que eu quero rogar do Senhor nessa manhã é que a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores, ó Pai amado, alcance a cada um do teu filho e da tua filha, conforme o pedido, conforme a medida da fé de cada um dos teus filhos que comigo aqui se associam. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua paciência, né? E amanhã, quarta-feira, se o Senhor permitir, a gente está aqui novamente às 7 horas, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, tenha uma boa terça-feira em nome de Jesus.